Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Questões de Enfermagem, a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, para quem está assistindo ao canal aqui pela primeira vez, o meu nome é Rafael, eu atuo aqui na EBSER de Belo Horizonte, Minas Gerais, e continuo aí estudando para concursos e postando aqui no canal as revisões de todo o material que eu estudo para concurso. Então, esse é o nosso preparatório para a EBSER. Vem junto com a gente aí, vamos para a resolução de questão. Esse é o módulo de legislação aplicada à EBSER, e o edital cobra a Lei 12.550/11, o Decreto 7.661/11 e o Regimento Interno. E nós estamos vendo aí sobre a Lei 12.550/11, que é a lei que autoriza o Poder Executivo a criar a EBSER. E na aula de ontem nós tivemos aí a primeira aula sobre essa lei, onde resolvemos as questões de número 1 até a questão número 7. E hoje iniciamos aí a nossa aula de número 13, onde vamos resolver mais 7 questões. Então, sem perder tempo, vamos lá. Questão número 8. Essa questão, ela caiu no ano de 2014, para o Hospital Universitário do Ceará, para o cargo de enfermeira assistencial. Só lembrar aí que quem quiser receber as questões na íntegra, é só me enviar um e-mail, tá? Deixa um comentário aí abaixo, aqui embaixo desse vídeo, deixa o seu e-mail, aí eu envio para você as questões, ok? Então, de acordo com a Lei 12.550, essa lei aqui é que autoriza o Poder Executivo a criar a EBSER, é correto, marque a incorreta, conforme essa lei. Opção A. É necessária a realização de licitação para contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social? Você pode ir lá no seu artigo 5º, eu sugiro que você tenha a lei impressa para você ir marcando aí os artigos que a banca costuma cobrar. Então, já de início aqui, a opção A é o gabarito da questão. Essa aqui é a opção incorreta. Porque lá no artigo 5º você vai verificar que é dispensada a realização de licitação. Quando a administração pública quiser contratar a EBSER, ela não precisa de licitação. Ok? Então, não é necessária a licitação. A licitação é dispensada. Ok? Então, vamos continuar a leitura aqui, já que esse é um preparatório. Opção B. A EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições cogêneres. Então, essa aqui está correta. A EBSER ela pode prestar os seus serviços mediante contrato às instituições federais ou instituições congêneres. Está aí no artigo 6, pode ir lá conferir. No âmbito desses contratos que nós falamos aqui, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição cogênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Isso aqui está correto. Isso aqui, resumindo, vamos dizer que eu sou um funcionário aqui da UFMG, com vínculo UFMG, e essa instituição federal fechou contrato aí com a EBSER. Se a UFMG quiser, ela pode ceder esses funcionários para a EBSER, desde que eles exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER. E atividades de saúde e administrativas, né? A EBSER será administrada por um conselho de administração, com funções deliberativas, e por uma diretoria executiva, e contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Está aí no artigo 9, também está correto. E aqui eu criei uma dica para ajudar a lembrar na hora da prova. Se cair uma questão assim, por exemplo, quem administra a EBSER? Ou a EBSER será administrada por. Então, lembrar disso aqui, ó, a CDF. Aqui, assim,
eu cresci ouvindo dizer que quando uma pessoa estuda muito, ela é chamada aqui de CDF. Em alguns outros lugares, Caxias. Mas aqui é CDF. Então eu usei essa regrinha aqui mnemônica para ajudar a lembrar. Então a EBSER, ela é administrada, vamos pensar que é por alguém do sexo feminino, do gênero feminino. Então a CDF administra a EBSER. A de administrativo, conselho administrativo. C de conselho consultivo. O DE aqui de diretoria executiva e o conselho fiscal. Então a EBSER será administrada pela CDF. A CDF administrará a EBSER. Administrativo, consultivo, diretoria executiva e fiscal, conselho fiscal. A EBSER cobra muito isso aqui, a banca OCP cobra muito isso, tá? Então, para ajudar a lembrar. E a opção é, o regime de pessoal permanente da EBSER será o da consolidação das leis de trabalho, CLT, é isso mesmo, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Tá aí no artigo 10 também está correto. Bora para a próxima questão, número 9. Essa questão caiu também no ano de 2014, só que foi para o cargo de advogado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Aqui a banca está pedindo o seguinte: analise as assertivas que aponta as corretas. De acordo com a lei federal, o contrato de prestação de serviços com as instituições federais de ensino ou instituições cogêneres relacionados às competências da EBSER estabelecerá. Aqui quer saber o que esse contrato vai estabelecer. O contrato entre a EBSER e as instituições federais. O que esse contrato vai estabelecer? 1. As obrigações dos signatários. As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pelas partes. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. A previsão de que a avaliação de resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da EBSER não será usada para aprimoramento de pessoal e melhorias estratégicas na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições cogêneres. Então, se você for lá no artigo 6, a banca pegou exatamente como está lá e na mesma ordem, inciso 1, inciso 2, 3 e 4. Esses três tópicos aqui estão corretos, é isso mesmo. O contrato, ele estabelece isso aqui. E aqui, o único erro que tem aqui é essa palavrinha não. Que isso aqui quer dizer o seguinte: os resultados obtidos pela EBSER, eles serão usados para aprimoramento de pessoal e melhoria estratégica na atuação e perante a população e as instituições federais. Os resultados obtidos serão sim usados pela EBSER. Então, por isso que essa questão aqui está errada. Correta é 1, 2, 3, letra B, a opção correta. Bora para a próxima. Questão de número 10. Foi cobrada aí, caiu no ano de 2013 para o cargo de enfermeira assistencial na Universidade Federal de Grande Dourados. A EBSER poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições cogêneres. Para efeitos da Lei 12.550, vamos lá, para reforçar, essa lei aí é a lei que autoriza o quê? Consideram-se instituições cogêneres. Então aqui o artigo 6, no parágrafo 3º, ele quer saber o seguinte: de acordo com os contratos entre a EBSER e as instituições federais, o que é uma instituição cogênere? Então vamos lá, são instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do SUS. Isso aqui está errado. Não é instituição privada.
As instituições públicas e privadas também está errado. Que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde? Sim, elas desenvolvem essas atividades de ensino e pesquisa. E que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde? Está errado. As instituições privadas? Errado. Que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa? Aqui está certo. Na área da saúde e que prestem serviços no âmbito dos planos privados? Também está errado. Agora a letra D, que é a opção correta, define que as instituições cogêneres são as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do SUS. E aqui, para terminar, são instituições públicas, está correto. As atividades de ensino e pesquisa também está correto, na área da saúde. E que prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde, está errado. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. Vamos para a próxima, que a prova está chegando. Questão número 11. Caiu aí também para o cargo de advogado no ano de 2013, para a Universidade Federal do Sergipe. Olha só, cobrou o mesmo artigo. E aí eu tive o cuidado de colocar as questões nessa ordem para ir repetindo mesmo, para a gente fixar o conteúdo. Então você já viu aqui na questão 10 que cobrou o mesmo artigo, que é o que? A definição de instituições cogêneres. Então aqui ficou fácil, né? Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. As instituições cogêneres, conforme a lei, são instituições o quê? Públicas. Então, públicas, onde tem privadas, você dá a descarga, pública, pública, pública. Então, todas aqui, menos a B, todas são possibilidades de acerto. Mas vamos analisar. Então, são instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa. Então, aqui, assistência está errado, ensino e pesquisa está certo, ensino e pesquisa, ensino e pesquisa, ensino e pesquisa. Na área da saúde, e que prestem serviços no âmbito do SUS. Então, aqui está certo, no âmbito do SUS, onde tem privada da descarga, e aqui no âmbito do SUS também está certo. A única que não teve uma opção errada, a única que tem todas as opções corretas aqui, que preenche as lacunas corretamente, é a letra C. Então, são instituições cogêneres, são instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa no âmbito do SUS. Letra C. Questão de número 12. É uma questão também atual, aí do ano de 2014. Foi cobrada na Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, para o cargo de enfermeiro assistencial. Também aí repete o artigo 6 e introduz aí o artigo 13, que é um artigo que ainda não vimos até o momento. Então vamos lá. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições cogêneres. Isso aqui a gente já está cansado de ver, né? Repetiu várias questões aí. A este respeito, analise as assertivas e assinale a que aponta as corretas. Então foi utilizado o artigo 6 para criar o enunciado da questão. Opção tópico 1. No âmbito destes contratos, os servidores titulares de cargo efetivo ou em comissão, em exercício na instituição pública federal de ensino ou instituição cogênere, que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER, poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Você encontra aí no artigo 7, e esse tópico aqui está errado, porque somente os servidores titulares de cargo efetivo. Lá não fala, não tem nada a ver isso aqui, ó, de servidores em comissão. Por isso está errado. Vamos para a próxima. Aos servidores cedidos ficam assegurados os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Isso aqui está correto. Vamos dizer, eu sou daqui da EBSER de Belo Horizonte, da UFMG. A EBSER fechou o contrato
aqui com a instituição e eu fui cedido para a EBSER. Todos os meus direitos conquistados aqui na UFMG serão mantidos, ok? É isso que está dizendo. As instituições públicas federais de ensino e as instituições cogêneres, no âmbito e durante a vigência do contrato, ficam autorizadas a ceder à EBSER os bens e direitos necessários à sua execução. Isso aqui está correto. E no parágrafo único aí do mesmo artigo, ao término do contrato com a EBSER, os bens cedidos serão incorporados ao patrimônio da EBSER. Isso aqui está errado, porque os bens não serão incorporados. Esses bens cedidos, eles serão devolvidos. Eles serão devolvidos às instituições de origem. Ok? Então, correto aqui é apenas 2 e 3. Opção A. Aqui está errado porque os servidores em comissão não faz parte, não tem nada a ver aí com esse artigo. Quem será cedido somente são os servidores titulares de cargo efetivo. E aqui está errado porque os bens cedidos não serão incorporados, eles serão devolvidos. Ok? Vamos para a próxima questão, de número 13. Essa questão também é bastante atual, caiu para a Universidade Federal da Paraíba, para o cargo de enfermeira assistencial. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Nos termos da Lei Federal 12.550/11, constituem recursos da EBSER. Os recursos oriundos de dotações consignadas do Orçamento da União? Correto. Recursos do Orçamento da União constituem os recursos da EBSER. Você encontra aí no artigo 8º, inciso 1. As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto, da alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que realizar, dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações, e dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Isso aqui também está correto, você encontra aí no inciso 2. Tópico 3. As doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Isso aqui também está correto, constituem recursos da EBSER. E as rendas provenientes de outras fontes também está correto. Então, todas estão corretas. Gabarito da questão, letra E. E para finalizar a videoaula de hoje, com a questão de número 14, que caiu para o cargo de enfermeiro assistencial lá para a Universidade do Sergipe no ano de 2013. Repetindo aí também, a gente vê o artigo 8º e a questão, o enunciado que pede o seguinte: analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Constituem recursos da EBSER. Então, isso aqui nós já vimos na questão anterior, veio para ajudar a fixar. As receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto. Então, isso aqui também está correto, é um recurso da EBSER. A gente pode ver aqui, ó, repetiu aqui. As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais, nós também vimos aqui no inciso 2, ó, letra E, tá? Recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União e dos Estados. Essa aqui está incorreta, porque Estados não tem nada a ver, nós estamos falando de uma empresa que é a nível nacional. Então, no inciso 1º, não fala nada aqui de Estados. Se os Estados, se eles quiserem, eles ficam autorizados a criar as empresas hospitalares empresas estaduais de serviços hospitalares. No caso aqui nós estamos falando da empresa brasileira a nível nacional, então é a União. Isso aqui está errada. E doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Você encontra aí no inciso 3, também está correta. Gabarito da questão, letra A. Tópico 1, 2 e 4.
E a 3 está errada porque os estados, o orçamento dos estados não faz parte aqui dos recursos da EBSER. Então, por hoje é só. Até a próxima videoaula amanhã, para a gente finalizar aí o conteúdo da Lei 12.550, que é a lei que autoriza o Poder Executivo a criar a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aqui você pode conferir o gabarito e os artigos utilizados aí na videoaula de hoje foram esses. A novidade que teve aí é o artigo 13, que fala sobre os bens e direitos que são cedidos à EBSER. E no parágrafo único aqui do artigo 13 fala que esses bens eles serão devolvidos ao final do contrato. Então essa é a única novidade em relação aos artigos. Eu sugiro que marque aí na lei de vocês, a lei que vocês têm impressa, vai fazendo uma marquinha. Ao final, quando for fazer a revisão, você vai ver os artigos que não estão marcados são os artigos que você mais deve estudar, porque a banca pode inovar e surpreender a gente aí cobrando os artigos que não foram cobrados anteriormente. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado com a videoaula de hoje, estou torcendo aí para a aprovação de vocês, ok? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, pode deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? E se você gostou desse vídeo, mas só se gostou mesmo, e ainda não é inscrito neste canal, é muito simples. É só passar o mouse agora, onde eu estou passando, aqui embaixo nesse quadradinho, e você estará inscrito para receber novos vídeos automaticamente assim que eu postar. E para fazer o seu comentário ou dar uma sugestão, é só rolar a barra aqui para baixo e deixar a sua mensagem aqui nos comentários. Muito obrigado!